Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia 16/12, chegamos ao final de 2022, estamos então ansiosos para celebrarmos a chegada do Menino Deus. Estamos vivendo o tempo do advento, aquele tempo da vigília, da espera, porque o nosso Salvador virá. Por isso vamos preparar os nossos corações para que Ele possa fazer morada, também em nossa família e tantos lugares que necessitam desta presença de Deus, da presença do menino Jesus. Hoje nós vamos refletir o tema graça, gratidão e gratuidade. Vamos dividir esse tema em algumas partes para que possamos entender cada palavra, entender o significado desta meditação. E falar sobre graça, gratidão e gratuidade é algo que se faz muito necessário na nossa vida de cristãos. Então vamos ouvir com atenção. Tudo é graça. Não nos cansamos de repetir com Luísa de Marillac e com tantos outros místicos de ontem e de hoje. Difícil encontrar palavras mais apropriadas do que aquelas que o autor da Imitação de Cristo traduz. A experiência de ter a existência visceralmente tocada pela graça. Senhor Deus, Pai Santo, sede bendito agora e para sempre, pois tudo é feito como quereis, e é bom tudo que fazeis. Vosso servo se alegra só em vós e em mais ninguém. Porque sois, Senhor, a verdadeira alegria, minha esperança e meu prêmio. Gáudio e honra minha, tudo que o vosso servo tem de vós recebeu, sem nada merecer. Tudo que vosso servo tendes, tudo que fizestes, é inteiramente vosso. Saber receber de graça, não reclamar privilégios, reconhecer-se pobre e necessitado diante de Deus, jamais alvoroçar-se em merecedor dos primeiros lugares, são atitudes próprias dos discípulos de Cristo, que se reconhecem permanentemente agraciados pela magnanimidade do Criador e Pai. Mas no mundo contemporâneo, em que cada indivíduo tende a fazer de si mesmo a medida de todas as coisas, aceitar essa nossa dependência de Deus não é tão simples assim. A cultura da autossuficiência, da eficácia e do imediatismo não nos permite dizer com naturalidade: se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão os sentinelas. Ademais, nossa mentalidade se inclina a absorver a lógica perversa do mercado neoliberal, que instrumentaliza as pessoas e outras criaturas, pondo-os a serviço de seus interesses mesquinhos. Neste cenário, os que não dispõem de meios para embarcar na onda da competitividade e do consumo exacerbado são sinteticamente descartados. E para simplificar, basta pensar nas pessoas em situação de rua, quando violentamente removidas das marquises e calçadas para serem confinadas em albergues insalubres com o único fim de limpar a cidade, sem a menor preocupação com o bem-estar dos seres humanos, a promoção de sua dignidade e o fomento de sua inserção social.
Tenha-se presente ainda a gritante situação dos povos indígenas, ludibriados por projetos desenvolvimentistas, violentados em seus valores culturais, fraudados e enxotados de suas terras ancestrais. Vale lembrar também os idosos, quando não mais escutados, alijados da convivência familiar, relegados ao ostracismo, impedidos de oferecer os frutos sanzonados do outono de suas vidas. Do mesmo modo, os que voluntariamente resistem ao turbilhões das relações de custo-benefício terminam expostos ao ridículo. A pessoa passa a valer por aquilo que possui ou acumula, por sua capacidade de produção, pelas vantagens que oferece aos que com ela interagem. Não será por isso também que hoje se advoga com relatividade, facilidade em favor do aborto e da eutanásia? E se alguém frustra as expectativas e projetos alheios, torna-se indigno do acolhimento, da amizade, da compreensão, do respeito de quem se sente prejudicado por sua incompetência. Nesse contexto, a experiência religiosa descamba para as relações de troca. Deus passa a ser visto como aquele que deve estar sempre à disposição dos caprichos pessoais e da prosperidade de quem a ele recorre. Ainda que, para isso, o suplicante precise dar sua contrapartida, dispor de seus recursos, sacrificar sua sobrevivência e submeter-se à absorvência de práticas e ritos mediados por líderes religiosos de procedimento duvidoso. Por essas e outras, só uma mística profunda enraizada na palavra e alimentada pelo exercício constante da oração e do discernimento possibilita-nos assimilar e acolher a absoluta gratuidade com que Deus nos ama e nos salva, sem cálculos e cobranças. De outro modo, tenderemos a projetar nele o pragmatismo que pervade a sociedade de nossos dias e perderemos de vista o sentido profundo da sua radical generosidade, como gostava de dizer Ana Roy, ao afirmar que em toda e qualquer situação, Deus continua nos beijando. Beijados pela graça, optemos então por palmilhar o caminho da gratidão pela gratuidade. Gratuidade com que o Senhor sai de si e vem ao nosso encontro, particularmente quando a missão nos desafia, o medo nos apavora, a solidão nos visita, as dúvidas nos ocorrem, a incompreensão nos faz sofrer e a angústia nos assalta. Graça é a atitude pessoal de Deus em relação ao ser humano. É a liberdade de sua autocomunicação que se traduz em dom, oferta, proposta, apelo. Deus parte do ser humano. Espera-se, portanto, acolhida, abertura, busca, resposta e cooperação. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Confiar e fazer o bem. Nada depende só de Deus e nada depende só do ser humano. São dois parceiros, ambos livres, agindo juntos na mesma história, em permanente colaboração, embora em diferentes níveis. Escrevendo um de seus padres da missão, São Vicente sintetizou a riqueza e o desafio dessa relação com Deus. Confiemos na providência, sejamos pacientes, mas atuemos. Ou ainda, no ocaso de sua existência, dirigindo-se a uma filha da caridade. Deus nunca deixa de socorrer-nos em tempo oportuno. De nossa parte, é preciso fazer tudo o que pudermos. Dizer graça significa, pois, reconhecer Deus sempre presente. Antes de pôr-se a caminho, Josué, o sucessor de Moisés, foi encorajado por esta promessa: não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes.
E muitos outros fizeram semelhante experiência nas mais diversificadas situações, sobretudo em momentos cruciais. Moisés e todo o povo de Israel, o profeta Jeremias, Maria, mãe de Jesus, Paulo, os cristãos de todos os tempos e lugares. Certa vez, São Vicente confessou a admiração que lhe causava essas consciências da presença de Deus em todas as circunstâncias. A recordação da presença divina vai crescendo pouco a pouco em nós, e por sua graça torna-se habitual. Somos, por assim dizer, constantemente animados pela divina presença. Quantas pessoas existem ainda neste mundo que quase nunca pedem seu sentido da presença de Deus? Perdem seu sentido da presença de Deus. Realidade muito comum entre os pobres, como podemos constatar todas as vezes que deles nos aproximamos. Nas comunidades do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ouve-se com frequência uma expressão que traduz muito bem o sentido da presença de Deus, de que fala Vicente de Paulo. Com Deus na frente, a gente vence. Repete às pessoas. E assim, nunca se permite dizer, nem mesmo em conversas informais, que vivem, moram ou caminham sós, porque estão sempre com Deus. Santa Luísa resumiu bem escrevendo às suas irmãs para afirmá-las e impulsioná-las na vocação de servas dos pobres. O que mais podemos desejar se onde quer que estejamos temos Deus conosco? Este é o substrato de uma autêntica experiência de Deus. Fundamento da espiritualidade cristã, saber sentir e saborear na realidade de nossa vida que estamos imersos no amor do Pai, com Cristo e pelo Espírito. E dessa experiência que brotam como de uma fonte cristalina nossas mais profundas convicções de fé. As motivações que sustentam e engajam nossa esperança, o impulso dinâmico do amor a Deus e ao próximo, bem como a inspiração e a força de nosso compromisso com a implantação do reino na história. Essa nossa meditação de hoje, por si só, já diz muitas coisas. Nos mostra muitas coisas e nos coloca a refletir muitas coisas também. Deus, na sua infinita bondade, nos protege, cuida, sem nada cobrar. A única coisa que Ele nos pede é para que possamos ser coerentes, humildes e praticantes de sua palavra. E é claro, levando o amor, pregando o amor, que é o que Deus nos pede, é o que Jesus nos pede, é o que podemos ouvir nas Sagradas Escrituras que Jesus fez ao longo do seu caminho. Acreditar na graça e na bondade de Deus nos faz cada vez mais firmes e nos ajuda a vencer os obstáculos. Porque como ouvimos aqui nessas palavras, aonde quer que você esteja, Deus está com você. Qualquer momento que seja, Ele está com você. E pode ter certeza que a sua bondade, a sua proteção e o seu carinho também estão juntos. Por isso, não devemos jamais nos distanciar dele, porque Ele sempre quer os seus filhos pertinho. E que possamos continuar trilhando esse caminho, pensando em cada palavra dessa que foi dita hoje e pedindo para que a nossa ganância, o nosso querer ser maior, ser mais, desapareça e Deus cresça na nossa vida e que Ele prospere na nossa vida e no nosso coração. Deus abençoe sua sexta-feira, já está chegando o final de semana. Que Deus abençoe também seu final de semana. Muita saúde, muita paz para todos. Não se esqueça que quando você deixa sua curtida, seu comentário, você contribui
para o nosso projeto de evangelização, assim quando também compartilha. Ficamos ainda mais felizes. Grande abraço, até o nosso próximo podcast na segunda-feira.